Graça e a paz do Senhor. Vamos continuar a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos e chegamos ao capítulo 19 e hoje a nossa leitura seria 20 versículos, 21 a 41. Eu vou reduzir ele por causa do nosso tempo. Vou ler apenas os versículos 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntados com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Só até aqui. Que Deus abençoe a sua palavra e a aplicação da sua palavra em nossa vida. Paulo está em Éfeso, nós já vimos anteriormente, está fazendo um trabalho ali que já dura 2 anos, mas tem alcançado toda a Ásia. Versículo 20, versículo ligado na semana passada, diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, isso em toda a Ásia. E a palavra de Deus estava crescendo cada vez mais. Depois disso, nos versículos que eu não li por causa do nosso tempo, vai nos dizer que Paulo decidiu, ele mesmo, em seu próprio espírito, com E minúsculo, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E depois disso pretendia ir para Roma. Paulo decidiu no seu próprio espírito. Eu quero dar uma paradinha aqui para aplicarmos isso à nossa vida. Paulo não decidiu pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo seu próprio espírito. Como é que Paulo, um homem espiritual, como nós conhecemos, toma uma decisão ele mesmo de fazer as coisas? Será que ele não consultou a Deus? Irmãos, há crentes carnais e há crentes espirituais. O crente carnal é um crente nominal. Ele não busca as coisas de Deus. Primeiro as coisas dele, o que sobra é de Deus. O crente espiritual, tudo que ele é e tudo que ele tem, ele dedica ao Senhor. Paulo era um crente espiritual. Ele vivia sob a direção do Espírito. Quando ele toma uma decisão, conforme está escrito aqui por ele mesmo, certamente ele já teve as suas orações, a sua meditação, a sua conversa com o Senhor. Ele sabe de que o coração do homem é enganoso e que se nós seguirmos os nossos próprios entendimentos, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Então, embora ele tenha decidido ir para Jerusalém, e depois tem desejo de ir até para Roma, certamente ele está fazendo isso buscando a direção de Deus, a proteção de Deus, como nós já vimos de outras vezes, que ele queria ir a certo lugar, mas o Espírito Santo impedia. Então ele ia conforme o Espírito Santo queria para a vida dele.
Paulo não seguia o seu coração, ele andava sob a direção do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu naquela hora. Ele queria ir, mas acabou não indo, acabou ficando, como nós vimos aqui no nosso texto. Às vezes, nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós tomamos decisões, às vezes mudamos de emprego, às vezes mudamos de casa e achando que tudo aquilo é da vontade de Deus. Já vi muita gente voltar atrás, porque não era da vontade de Deus. Já vi muita gente se arrepender, porque não era da vontade de Deus. Nós estamos fazendo a nossa vontade e dizemos e queremos que seja da vontade de Deus. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós temos que esquecer a nossa. Nós temos que desistir da nossa. Nós temos que buscar a direção de Deus. E eu quero aqui deixar algumas orientações para você ser guiado por Deus. Primeiro, você tem que alimentar o seu espírito. Imagine uma pessoa que tenha dois cachorros, dois lobos, dois animais de briga, dois animais ferozes. E ele coloca aqueles animais para brigarem. E convida pessoas para fazerem apostas. E ele guarda aqueles animais durante um tempo, talvez uma semana, um mês, até o dia da peleja. Os dois são fortes igualmente. Só que aquela semana, aquela quinzena, aquele tempo, ele alimentou mais um do que o outro. Ele dava alimento mais forte para um do que para o outro. Esse estava com toda a sua força, seu vigor, e aquele estava um pouco cambalido. Quem é dos dois que vai ganhar? É claro que aquele que ele alimentou mais. Assim também é nossa vida espiritual. Se você quiser ser um crente espiritual, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você faz muito bem em ouvir a palavra, prestar atenção, acompanhar, porque Deus está te orientando o que você deve fazer. A palavra de Deus nos ensina. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que o Espírito fala à igreja? Através da pregação da palavra de Deus. Não posso pregar de mim mesmo. O que eu estou pregando, eu estou colhendo da palavra de Deus. Siga a orientação de Deus. Agora, ele está dizendo para você tomar cuidado com aquilo que você está decidindo fazer. Pode não ser da vontade de Deus. Então, se alimente da palavra de Deus, ore, busque a Deus, louve a Deus e deixe Deus falar no seu coração. Talvez você não faça aquilo que esteja com intenção de fazer. Você precisa ouvir atentamente, entender e obedecer a palavra de Deus. Amém? Éfeso. Paulo está em Éfeso. O que é Éfeso? Nós já sabemos que é a maior cidade da Ásia. E nós já estudamos, já falamos sobre a Ásia. Eu quero agora dizer que a Ásia era o maior centro de adoração e de idolatria do mundo da época. Tinha o templo da Diana, que hoje é só um templo destruído para que os turistas visitem e vejam algumas colunas, como foi um dia esse templo. Fica lá, até como testemunho de que houve mesmo, mas para ver o que aconteceu com ele. Ali era uma sede de adoração e a deusa era a deusa Diana. No grego é Ártemis. Diana era adorada por quase todo o mundo. O mundo inteiro se dedicava a adorar essa deusa. Era a deusa da prosperidade, era a deusa da agricultura, fazia tudo essa Diana. Então eles ofereciam para ela alguma coisa em troca de favores que ela fazia. E acontecendo os favores, lá vinham eles para Éfeso. E Éfeso, então, nesse centro de idolatria, um centro religioso, tornou-se assim um centro comercial. Havia ali
um negócio lucrativo. Quando há muitas pessoas fluindo para o mesmo lugar, certamente existe uma fonte de lucro. E estes homens que faziam enfeites da deusa ou miniaturas da deusa, servia para enfeite do corpo, da roupa, da casa, e eles vendiam esses enfeites muito caro, porque era feito de prata. E com isso eles tinham uma lucratividade muito grande. E com a chegada do evangelho, a venda desses nichos, desses enfeites, desses pingentes, começou a cair. E a princípio não se preocupavam, porque quem é que vai crer aí num Jesus Cristo em todo o mundo, um homem lá da Judeia que morreu crucificado, mas é poderosa a mensagem do Evangelho. E começou, como nós vimos, ali em Éfeso e atingiu a toda a Ásia, de maneira que mexeu, sim, com a lucratividade daqueles homens. Diminuiu e eles sentiram que estava diminuindo terrivelmente o lucro deles. Então, um deles, talvez o chefe do sindicato dos artífices, convoca todo aquele grupo e nós lemos na Bíblia, por exemplo, no verso 32, uns, pois, chamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Eles ajuntaram uma grande multidão para combater o evangelho, mas existia ali entre eles talvez 70% da multidão, 80%, não sabia nem por que estava ali, não sabia qual a finalidade daquilo. Na verdade, este homem estava preocupado com o lucro deles. Eles não estavam ali para ajudar a multidão. Eles não tinham nada a ver com a multidão. Aliás, eles exploravam a multidão, estavam preocupados com o lucro deles que estava diminuindo. E a multidão se achega junto a eles, porque a multidão não sabe o que está acontecendo. A multidão vai junto e a multidão ficou de tal maneira enfurecida que começou a oferecer risco para a cidade. Bom, esse é o nosso contexto. Dentro desse contexto, eu quero tirar 3 lições para nós. Primeiro, onde o evangelho chega, ele causa impacto. O impacto é grande. O impacto é para mudar a pessoa. E ele não muda só a pessoa, ele começa numa pessoa onde ele chega. E essa pessoa leva a outro, e a outro, e daqui a pouco é um grupo de pessoas convertidas. E daqui a pouco já é uma pequena multidão. E vai crescendo a multidão. E aí os bares vão diminuindo a quantidade de pessoas. Imagine num bairro onde tenha 4 ou 5 bares que já disputam entre si a freguesia e chegam à igreja evangélica e começa uma grande multidão se converter. É claro que um daqueles bares vai fechar, depois outro, e talvez até todos os bares não sabem nem por que mais estão ali. Precisam mudar o produto, não mais talvez a bebida alcoólica, não vai ter mais saída. É o impacto que causa o evangelho. O evangelho cresceu tanto no nosso país que está incomodando. Nós estamos vendo aí a briga contra os evangélicos. Já começou a perseguição contra os evangélicos. E este homem, chamado Demétrio, ele vai levantar o povo contra a pregação do evangelho, porque agora existe um risco muito grande contra eles. A multidão está deixando de ter interesse pela idolatria. O evangelho trouxe luz aonde havia trevas. O evangelho trouxe a verdade aonde havia a mentira. O ídolo nada é.
As pessoas deixaram a idolatria. A palavra de Deus fala que aquilo que é feito pela mão do homem não é nada. Quantas pessoas ainda hoje se ajoelham e servem imagens feitas pelas mãos dos homens? A idolatria é errada, é uma ofensa a Deus. Mas tem aqueles que querem manter a idolatria, porque através da idolatria mantém o povo preso, mantém o povo capturado, mantém o povo para que possa ser explorado. E Paulo está pregando contra a idolatria. Paulo está pregando a verdade, é Jesus. E esse impacto que ele traz incomoda as pessoas, como nós vemos hoje em dia. Estão incomodados com o evangelho, o povo evangélico que está crescendo, que está tomando posições. Então, eles levantam aquela multidão contra os evangélicos, já naquela época. E a multidão cresceu de tal maneira que começaram a ficar violentas. E eles vão até a casa de Paulo, mas não encontram Paulo, que não estava lá. Mas eles pegam Gaio e Aristarco, que eram companheiros dele, e os levam para frente da multidão. Qual era o objetivo deles? Levar essas pessoas, amigos de Paulo? Os judeus também estavam correndo risco, não por causa de Jesus, mas por causa das suas sinagogas, daquilo que eles ensinavam. Então Alexandre, que era um judeu, ele tentou se colocar, tentou defender Paulo, mas pensando mais no aspecto judaico da sinagoga. Mas quando alguém disse, ele é judeu, então aí enfureceu mais ainda a multidão. Porque me parece que Deus queria deixar o evangélico, a solução para os evangélicos, e não juntar evangélicos e judaísmo. A lei e a graça. A lei não salva, a graça salva. Parece que tem que haver uma separação do entendimento, qual a importância do Velho Testamento, qual a importância do Evangelho, do Novo Testamento. O Velho Testamento é importante, é a base, mas o Novo Testamento é o complemento. Ele é que traz a mensagem de salvação, que não existia no Velho Testamento. E está separado, e agora vemos o judaísmo querendo ajudar o evangelismo, mas não houve como os dois entrarem juntos nesta questão. E então a multidão mais enfurecida ainda gritava, grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios, e gritaram isso por horas, horas. Esse é o quadro que vemos. Em segundo lugar, nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Vou ler o verso 35 agora, que diz assim na palavra de Deus. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, e aí ele vai discursar, e ele vai fazer um trabalho ali maravilhoso. Ele não era nem judeu e não era também evangélico. E fez um trabalho importante que nos chama a atenção para a importância daqueles que nos governam. Nós muitas vezes precisamos nos socorrer a eles. Nós precisamos da prefeitura, nós precisamos do órgão que nos fornece a energia elétrica, nós precisamos da limpeza de rua, nós precisamos da coleta de lixo, nós precisamos da polícia, muitas vezes. Nós precisamos da organização, da ordem. Nós precisamos da política. A política em si não é má. Maus são os políticos
ou as pessoas que usam a política em proveito próprio. Então nós temos que orar por aqueles que nos presidem, orar para que seja feita a vontade de Deus aqui onde vivemos. Eu queria ler aqui Jeremias, capítulo 29, versículos 4 até o 7. Quando o povo estava escravizado na Babilônia, eles ficaram 70 anos ali na Babilônia. E a palavra de Deus para eles lá na Babilônia foi a seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O povo que foi levado cativo para a Babilônia tinha que viver bem ali onde estavam. Iam ficar ali 70 anos. Nós estamos aqui neste mundo. Por quanto tempo ainda ficaremos? Nós temos que manter a paz, nós temos que procurar a paz, nós temos que orar pela paz, orar por aqueles que nos presidem, porque nós vimos aqui a importância. Este homem político ali da cidade, ele chega até aquele povo, o escrivão, e apazigua aquela multidão que estava ali gritando por 2 horas seguidas. E em terceiro lugar, quero dizer que Deus fala até mesmo por um incrédulo. Claro que Deus fala. Deus fala através de quem Ele quiser. Ele usou animais. Ele fala através de quem Ele quiser. E Deus usou esse homem, esse escrivão, para falar uma grande verdade, até mesmo usando a sua palavra sem saber, ele estava ajudando no evangelismo. Ele disse o seguinte, que Paulo e o seu grupo não eram sacrílegos, ou seja, eles não foram no templo depedrar o templo, eles não foram no templo para desfazer da deusa lá, eles não foram mexer, não cometeram nenhum sacrilégio. Também, eles não são blasfemos. Embora eles tenham pregado que aquilo que é feito por mão de homens não tem valor, ele não ofendeu a chamada deusa Diana. As pessoas que ouviram tinham que saber disso. Nós, quando pregamos o evangelho, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia nos diz. Muitas pessoas ficam ofendidas por aquilo que ouve, mas nós estamos vendo da palavra de Deus. Errado é quando nós ofendemos as pessoas, mas quando falamos do pecado da pessoa, nós estamos falando aquilo que Deus nos manda fazer, e quanto a isso nós não podemos nos calar. Agora mesmo estamos vendo esse movimento que começou ali em Belo Horizonte, nessa escola batista, onde eles fizeram um vídeo contra aquele anúncio das crianças que estavam fazendo propaganda da ideologia de gênero. E eles estão dizendo na sua propaganda que Deus não erra, que Deus fez menino, menino e menina, menina. E levantou-se uma grande confusão em torno da palavra dessa propaganda, de tal maneira que estão pensando como vão processar essa propaganda
e essa escola de Belo Horizonte, e o dirigente, eu não sei se é um pastor, ele está conclamando todos os crentes a não se calarem, a dizer que Deus está certo. É isso que nós temos que falar. Não agirmos contra as pessoas, mas continuarmos firmes com a verdade de Deus. Deus falou através deste homem aqui, que é um escrivão, que é um político. Ele disse para eles, primeiramente defendendo Paulo com o seu grupo, dizendo que eles não cometeram nenhum erro, eles estão pregando a verdade deles. E por outro lado, nós temos o templo e temos a Diana, que se de fato for poderosa, ela por si vai se defender. Ela não necessitaria que os homens a defendessem. E com isso está sendo pregado o Evangelho. O que é que Diana pode fazer por ela mesma? Nada. E aquele templo maravilhoso construído, que estava incluído entre as 7 maravilhas do mundo antigo, nada. O que é hoje? É ruína, é destruição, é ponto turístico para conhecer a antiguidade. O que sobrou de Diana? O que sobrou do templo? Nada. E o Evangelho continua. Muitas pessoas hoje continuam confiando em deuses feitos por mãos de homens, por santinhos, por folhetinhos guardados na carteira, mas essas pessoas precisam saber que eles estão confiando numa coisa que não pode lhes ajudar, uma coisa que não tem valor. Mas para isso é necessário pregar o Evangelho. Hoje, aquele templo é uma testemunha de que tudo aquilo não era nada. Quantas pessoas eram enganadas naquele tempo? Quantas pessoas são enganadas hoje? Mas o que eu estou falando agora já é motivo para virarem a cara. Muitas pessoas que possivelmente vão ouvir essa pregação não vão gostar do que eu estou falando. Contra a idolatria, contra a imagem de escultura, que muitas vezes se curvam a elas, servem-nas, e elas não veem, não falam, não tocam, não andam, não fazem nada. E representam ninguém, porque as pessoas que morreram estão mortas aguardando o juízo. Todas as pessoas. Isso que eu estou fazendo, ao encontrar com alguém, pode gerar impacto. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos nos calar ou vamos prosseguir? E eu pergunto para você, crente, o que é que você tem feito? Calado ou agindo? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos use na pregação do Evangelho. Amém.